Eu quero fazer um pronunciamento hoje na linha do que fez ontem a senadora Lúcia Vânia, que deu um alerta ao país que a Câmara está parada, os presidentes das comissões não foram sequer reeleitos e a discussão do orçamento parou totalmente. E nós, se continuar assim, pela força do atual vice-presidente, não é vice-presidente, pelo presidente da Câmara dos Deputados, nós estaremos numa situação de caos. Não teremos dinheiro, como disse Vossa Excelência, para nada. E a senadora Rose Freitas foi na mesma linha, Vossa Excelência que presidiu a Comissão de Orçamento. A situação da Câmara hoje totalmente paralisada. Isso é inexplicável e inaceitável. Quero cumprimentar ambas, começou com a senadora Lúcia Vânia, que fez esse alerta. O meu pronunciamento, presidente, vai na mesma linha. Nós aqui votamos uma PEC, a PEC 143 de 2015, que é da maior gravidade para a saúde. Retira em torno de 80 bi da saúde. E está para votar já em segundo turno. Por isso, recebi o documento aqui da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, da Associação Brasileira de Economia da Saúde, entre outras, o seguinte manifesto: a proposta de emenda à Constituição 143 de 2015, que já foi votada em primeiro turno, era o primeiro item da pauta, felizmente não foi apreciada hoje. Dizem, inclusive, que terminou já a discussão, eu espero que seja retomada, porque essa PEC, que tramita já em segundo turno aqui no Senado, pretende alterar, segundo dizem os especialistas, de forma abusiva o regime constitucional de vinculações de receitas, patamares de gasto mínimo e fundos, por meio da alteração do caput do artigo 76 e da instituição dos artigos 101 e 102, todo no bojo do ato das disposições condicionais transitórias. O conteúdo dessa PEC, dizem aqui, repito todos, a Associação Nacional, Ministério Público, Conselho Nacional de Procuradores, Auditores, Associação Brasileira, diz: o conteúdo da tal PEC reside na instituição, em tese por mais 4 anos, da chamada desvinculação das receitas da União DRU, cuja validade havia findado em 31 de 12 de 2015, por força da redação dada ao artigo 76 pela EC 68211. Mas não apenas isso. Agora que vem o debate. Agora a ideia da desvinculação de 25%, ou seja, 1/4 a mais, pretende alcançar também as receitas, os deveres de gastos mínimos e os fundos dos estados, DF e municípios. Foram execuados da sua incidência tão somente as vinculações protetivas da repartição federativa de receitas, a contribuição social do salário e educação e o dever de implicação mínima de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino 1, do que trata o artigo 212. Serão, pois, afetados pela abrangente regra da DRU, DREM e DRM, o custeio mínimo das ações em serviços públicos de saúde. Artigo 98. As contribuições sociais que amparam a Seguridade Social e as contribuições de intervenção no domínio econômico, como se lê no artigo 149 e 195 da nossa Constituição, bem como todos os fundos e órgãos que têm alguma vinculação orçamentária a seu favor. Cabe de plano a pergunta: por que somente o piso constitucional da educação foi execuado, quando igual proteção não deveria ser conferida à saúde? É absolutamente paradoxal e inconsequente essa discriminação entre direitos fundamentais de igual estatura, vez que ambos gozam da garantia constitucional de custeio mínimo por todos os entes da Federação, à luz dos artigos 198 e 212. A perda de recursos para o custeio do SUS
no momento que a saúde está tão debilitada, a perda de recursos para o custeio do SUS, em face do volume que for aplicado em 2015 por todos os níveis da federação, caso seja adotado esse corte linear de 1/4 a pretexto de desvinculação, isso é alarmante, vou passar para Vossa nesse momento. Alcançará a cifra estimada de 80 bilhões. Uma saúde que todo mundo sabe, tanto os planos privados como o SUS, numa situação, eu diria, de desespero da população, ainda poderemos perder 80 bilhões de reais. Senador Randolfo, sempre é uma alegria, uma parte de Vossa Excelência. A honra é minha, senador Paim. Quero só lembrar, senador Paim, que nós, na votação em primeiro turno dessa proposta de emenda constitucional de número 143, votamos contra aqui no plenário e denunciamos o caráter dela. Veja, eu espero que o Senado não cometa o desatino de, ao votar no segundo turno essa PEC, a aprove. Nós, junto com Vossa Excelência, nós tivemos 17 votos naquele momento contrários a essa proposta de emenda constitucional. Eu espero, quero acreditar que agora, no segundo turno de votação, nós possamos ter 30 ou até 40 votos que barrem essa proposta de emenda constitucional. Nós temos nos vangloriado aqui, e corretamente, senador Paim, de estar um passo à frente da Câmara. A Câmara dos Deputados, lamentavelmente, está dirigida pelo principal criminoso desse país. É um absurdo e uma vergonha internacional para nós, um criminoso gangster como o senhor Eduardo Cunha ser presidente da Câmara dos Deputados. Mas, nesse aspecto, pasme, a Câmara esteve na nossa frente, porque a Câmara aprovou recentemente uma proposta de emenda constitucional que incluía, acrescentava novas dotações orçamentárias, novas fontes de dotação orçamentária para saúde e educação. E aqui, senador Medeiros, a gente está aprovando uma proposta de emenda constitucional que desregulamenta, que desvincula, possibilita que Estados... Fica pior que já estava. Pois é, imagine a festa que vai ser Estados e municípios terem desvinculado a prerrogativa constitucional de garantir o mínimo constitucional para a educação e para a saúde. É este o objeto, é este o tema dessa proposta de emenda constitucional. Proposta esta que aqui, já digo aos colegas senadores, fatalmente, senador Paim, Vossa Excelência será um, eu serei outro, que ela aprovada aqui, nós vamos arguir a inconstitucionalidade dela, porque não pode ser objeto de proposta de emenda à Constituição, está lá no artigo 60 da Constituição, o direito adquirido. O que é mais trágico dessa proposta? Em plena epidemia de Zika vírus no Brasil, a gente está aprovando a proposta de emenda constitucional que, na prática, significará a redução dos investimentos em saúde. E ainda bem que está tendo essa mobilização agora da sociedade civil, um pouco tardia, mas ainda bem que está tendo. Nós já estávamos denunciando aqui no plenário e eu espero, e nós vamos fazer o enfrentamento aqui, para que essa proposta de emenda constitucional não seja aprovada aqui no plenário. Isso me parece, falo isso já para concluir, senador Paim, parece até que essa PEC é aquela anunciação de dias terríveis para os trabalhadores e para o povo brasileiro. O tal Ponte para o Futuro, programa que o senhor Temer quer conduzir à nação, tem entre as medidas propostas esse tipo de medida. Então, essa parece que se anuncia ser já a primeira medida desta ofensiva, que é uma ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, dos mais pobres deste país. Eu tenho certeza que, cumprimento Vossa Excelência, eu tenho certeza que estaremos juntos para impedir que essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Diz mais o documento, obrigado, senador Rodolfo, que enriquece, porque conhece muito bem o tema, ou seja, o risco, repito, é de desmonte expressivo da já precária situação da saúde pública brasileira. Outra questão que também merece ser trazida à tona é a absoluta contradição do debate havido no Congresso Nacional, que é isso que Vossa Excelência levantou e os especialistas falam aqui. Enquanto o Senado Federal pretende reduzir linearmente o custeio das ações e serviços públicos de saúde por meio dessa famigerada PEC 143 de 2015, a Câmara dos Deputados
a gente fala aqui de lá, que vem a pauta reacionária, pretende corrigir a falta de custeio suficiente por meio da majoração progressiva dos percentuais de aplicação mínima da União ao longo dos próximos 7 anos, como se pode ler na PEC número 1 de 2015, que lá tramita. Quanto à Câmara dos Deputados quer melhorar, a PEC do Senado quer piorar o dinheiro da saúde e, por extensão, do SUS. Em uma necessária retomada histórica, vale lembrar que a origem de tal instrumento de desvinculação orçamentária remonta à emenda de revisão número 1 de 94, tendo sido mantida mediante pequenas alterações de conteúdo e forma ao longo das emendas 10 de 96, 17 de 97, 27 de 2000, 27, 42 de 2003, 56 de 2007, 68 de 2011. Essas 7 emendas constitucionais, no decurso dos últimos 22 anos, deflagraram um processo de erosão constitucional sobre as garantias de consecução material dos direitos sociais pela via da limitação do financiamento das políticas públicas que lhe dizem respeito. A perpetuação da DRU e a sua extensão a estados e municípios, DRE e DRM, por meio da tergiversadora regra no seio da ADCT, afetam a natureza jurídica das contribuições sociais ao desvincular-se, ainda que parcialmente, de sua afetação à Seguridade Social, artigo 149 e 195. O debate no Supremo Tribunal Federal, a esse respeito, certamente será instigado a retomar o procedente do recurso extraordinário 566.007 do Rio Grande do Sul para afirmar a inconstitucionalidade da mitigação que remonta a 94 e poderá se estender até 2020 da destinação de 25% da arrecadação de contribuições. Cabe, pois, a nós alertar de que 26 anos de regime transitório é excepcional. Que transitório é esse? Não é socialmente admissível, tampouco constitucionalmente adequado. Eis o caráter abusivo, tergiversador da desvinculação. Ora, a vedação de retrocesso no âmbito dos direitos sociais deve ser interpretada de forma conjugada com a proteção que é conferida a esses direitos como cláusula pétrea e deve buscar garanti-los materialmente além do seu enunciado formal. Os dispositivos constantes no artigo 71, 72 e 76 do ADCT apenas e tão somente se legitimaram no ordenamento brasileiro na condição de regras temporária e excepcional. Agora, em 2016, passados 22 anos, desde a sua primeira regra, essa nova prorrogação da DRU, verdadeira perpetuação e não transitória, e a criação ainda agora da chamada DRE e da DRM, operarão como meio falseado de ajuste fiscal contra a expressa dicção do texto permanente da Constituição. A administração da crise financeira, a administração desta crise financeira, com seus mecanismos ditos excepcionais de redefinição de prioridades orçamentárias, tem se tornado por si só uma nova regra de priorização que atua em uma lógica de neutralização no médio prazo da desvinculação estabelecida na CR 1988. Afasta-se com isso a ideia de que se está a tratar de medida temporária e excepcional diante de tamanha longevidade e desvio de finalidade. Fato é, senhores e senhoras, que a DRU, ao que se somam agora a DRE e a DRM, efetivamente reduzem a obrigatoriedade constitucional de os entes políticos alocarem recurso
principalmente na área da saúde. E na manutenção integral do orçamento da Seguridade, e aqui tem todos os artigos que citam, baseado na Constituição. Sem falar nos fundos e órgãos que têm receitas próprias a eles vinculados. O teor, na verdade, do artigo 67(4), em sua parte final da Constituição, as vinculações orçamentárias às seguradoras de piso de custeio para os direitos fundamentais, à saúde e à educação, foram expressamente exceptuados do princípio geral de não afetação da receita de impostos, por força da sua condição de conteúdo mínimo de validade das leis orçamentárias anuais de cada ente da Federação. O comando da imutabilidade, que confere máxima proteção aos direitos fundamentais, também se estende às suas garantias, essas garantias estatuídas constitucionalmente no que se inserem os deveres de gasto mínimo e a vinculação de receitas, tal como se lê, por exemplo, no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Assim, se se considerar a fórmula dada por esse documento, quanto a mais intensa se revelar a intervenção em um dado direito fundamental, maiores hão de se revelar os fundamentos justificadores dessa intervenção. Pode-se questionar como desproporcional e abusivo o fato de que a desvinculação, ou seja, a alocação discriminatória de 25% de todos os impostos e contribuição nos 3 níveis da Federação, via a DCT, e por prazo tão longevo, na prática estabelecida, tanto o novo patamar de gastos mínimos a serem executados, como, por exemplo, com saúde, quando um novo sistema tributário de financiamento da própria Seguridade Social, onde está a saúde, assistência e a tão defendida por todos nós aqui, Previdência Pública, que dizem que está falida, mas toda hora mete a mão nela para tirar alguns bilhões. Se estivesse falida, eles não fariam isso. Ora, essa redefinição restritiva, via a DCT, das prioridades alocativas escritas no texto constitucional, tem sido empreendida, senhor presidente, desde 1994, sem que isso tenha sido explícita e diretamente discutido e aprovado pelo Legislativo, de forma da emenda aos dispositivos permanentes, para rever as próprias vinculações ali instituídas para a execução dos gastos mínimos setoriais. Desvio de finalidades, a falta de transparência ocorre no seio do Instituto da Desvinculação de receitas exatamente em função de estar sendo ali reinstituído e interpretado inequivocadamente contra a própria finalidade publicística do que veio a qual seja aplicar maior recurso no custeio das ações do sistema de saúde e educação, benefícios previdenciários, auxílio assistencial de prestação continuada, inclusive liquidação do passivo previdenciário e outros programas de relevante interesse econômico e social. Senhor presidente, ao instituir uma regra em tese excepcional, de forma paralela ao se retirar do cenário em que a discussão sobre haver despesa mais ou menos vinculadas explícita o rol de prioridades orçamentárias do corpo permanente da Constituição de 88. O poder constituinte derivado, e eu estava lá, nós, inúmeros senadores estavam lá, mitiga inconstitucionalmente o nível determinado pelo texto permanente da Carta Magna Brasileira de obrigatoriedade de alocação de recursos para gerir, em sede de decisões administrativas discricionárias, uma crise financeira que remonta a 94. É, francamente, senhor presidente, um desvio de finalidade e verdadeira fraude à Constituição, esse redesenho feito em relação aos próprios limites mínimos de gastos com as políticas
políticas públicas vinculadas, bem como quanto à natureza tributária específica das contribuições sociais, por meio de várias emendas contingenciais ao texto do ato das disposições transitórias. Assim sendo, senhor presidente, termino dizendo: não se pode reputar como constitucionalmente adequada qualquer iniciativa legislativa que vise reinstituir a DRU, de forma pior que era antes ainda, pior ainda, querer ampliá-la para estados e municípios, como ora se pretende a partir da PEC 143, como se ninguém mais tivesse responsabilidade com saúde e, por extensão, nós sabemos que pega a Seguridade Social, a Previdência e a própria educação. A perpetuação da DRU e a criação desse famigerado DRE e do DRM via a DCT lesa, senhor presidente, os artigos 167, 4º, 195, 196 e 198. Ao fatigamente dar causa à insuficiência de recurso para o custeio constitucionalmente adequado dos direitos sociais, amparados por diversas formas de vinculação de receita e ou despesa, em rota de lesão aos princípios da vedação e de retrocesso, vedação de proteção insuficiente. Senhor presidente, o que está em jogo aqui é a saúde, é a assistência, é a previdência, que não foi dito aqui, embora nós tenhamos votado contra, não ficou explícito para todos os senadores que há uma fraude, uma farsa por trás da PEC 143, que vai trazer prejuízo, sim, para o povo brasileiro, lá do município, lá dos estados e, claro, aqui a nível de União, ou seja, a nível de país. Todos perderemos, principalmente quem perde mais serão os mais pobres. Era isso, obrigado, senhor presidente. Agradeço a tolerância e quero só que Vossa Excelência também registre um outro documento que eu deixo à mesa sobre a limitação de franquia de dados da internet residencial, o que está acontecendo com algumas operadoras. Senhor presidente, agradeço muito, como sempre, senador Medeiros, a tolerância de Vossa Excelência, Vossa Excelência sendo meu parceiro aqui no Senado até altas horas da noite, cada um defendendo o seu ponto de vista, mas eu tenho certeza, todos nós querendo o melhor para toda a nossa gente, para todo o nosso povo. Obrigado, presidente.